Bom, muito bem, pessoal. A gente tem feito uma série tratando especificamente da questão da idoneidade. Para contextualizar vocês, ano passado, a Polícia Federal publicou um entendimento que dava interpretação extensiva a alguns elementos para reconhecer quem era idôneo e quem era inidôneo. Pegando basicamente o artigo 4º do inciso 1º do Estatuto de Desarmamento, que fala lá que você tem que comprovar a idoneidade com as certidões e tal, não sei o quê, que é revisitado e reafirmado por toda a legislação que vem a seguir, decretos, etc. e tal, e dando interpretação extensiva para vários fatos, vários pontos. A gente já fez um primeiro vídeo tratando especificamente da questão da idoneidade para compra de arma, quais são os requisitos legais, o que a lei efetivamente prevê, tá ok? Nós também passamos para a questão da idoneidade quando há existência de inquéritos e ações penais em andamento, dizendo que isso por si só não obsta a aquisição de arma, não, por si só não pode configurar a perda da idoneidade. Posteriormente, nós fizemos um outro vídeo trazendo também a questão das condenações criminais, dizendo que tem que ter o mesmo enfrentamento, desconsiderando principalmente a reabilitação criminal. E o último foi tratando dos inquéritos arquivados, que, dependendo do motivo, ele poderia impedir o reconhecimento da idoneidade. Então, perceba que essas interpretações, elas acabam por inovar a lei, extrapolar o que está disposto na lei e expandir de maneira desarrazoada a restrição à obtenção de CR, à obtenção da aquisição da arma de fogo no processo administrativo, que não estão dispostos na lei, que desafiam o princípio da legalidade, e o que é pior, inovam, por desafiar o princípio da legalidade, inovam, tá? Inovam na legislação. Isso é absurdo, isso é completamente absurdo. Você não pode colocar elementos restritivos decorrentes de interpretação que extrapolem o conteúdo normativo que já existe ali. E a gente está tratando especificamente de um requerimento, um ofício que nós fizemos para a Polícia Federal denunciando esses abusos, esse extrapolamento decorrente de interpretação que desafia o princípio da legalidade, de outubro do ano passado. Então, lembrem-se, quando eu sempre falo da atuação de bastidores, que nós já encaminhamos mais de 6 mil laudos de ofícios em atividade fiscalizatória, especificamente na pauta de armas. A gente já tem 6 volumes dessa grossura que estão à disposição, quem quiser ver lá no gabinete. A gente agora está pegando um desses ofícios, só um, para vocês terem noção da complexidade dos fatos, da complexidade jurídica dos pontos e de como a gente tem feito a nossa atuação. A gente não trouxe a público até agora, porque naquele momento nós tínhamos expectativa de resolver isso aí politicamente, através da articulação. Infelizmente, até então não houve resultado. E, nesse momento, é importante divulgar quais são esses elementos jurídicos da formação do entendimento da Polícia Federal e, principalmente, por que eles são ilegais, por que eles desafiam o ordenamento jurídico brasileiro, para ajudar você no eventual mandado de segurança. E, nesse caso aqui, a gente vai tratar especificamente de outro ponto, e vocês vão vendo que a cada momento vai ficando mais absurdo, casos de absolvição. Isso mesmo você ouviu, o sujeito foi absolvido e ainda assim a Polícia Federal entende que pode reconhecer que a pessoa é inidônea, tá? Então, basicamente, eles têm entendido que se a decisão de absolvição for pautada em negativa de autoria ou inexistência do fato, beleza. Mas os outros casos, eles vão analisar com cautela, tendendo ao indeferimento, ao reconhecimento da inidoneidade, ou seja, que a pessoa não é idônea, tá? Isso é absurdo, isso é completamente ilegal, isso não tem respaldo no direito brasileiro. E o que a gente vê na prática é que quando se tem que observar com cautela tendendo a negativa, é que são indeferidos todos. Simples assim. Simples assim. Não é feita uma investigação, não é feita uma diligência. Na grande maioria dos casos, se indefere todos. Agora, o fato é que todo mundo sabe, o mais iniciante estudante de direito, que as esferas são independentes, salvo algumas ressalvas. Então, quando o juízo criminal reconhece a inexistência do fato negativo de autoria, você não pode rediscuti-los, nem na esfera civil, nem na administrativa. Mas quando o direito penal decide sobre a inexistência do fato negativo de autoria,
ele vincula as demais esferas a esse ponto. Então, o processo penal, por ele ter uma prova mais robusta, buscando a verdade dos fatos, reconhecido que o fato não aconteceu ou que o sujeito não é autor, isso vai ter efeito nas outras esferas. No entanto, fora dessas hipóteses, e mesmo nessa situação, você transformar essas absolvições que não são por reconhecimento de inexistência do fato ou de negativa absoluta da autoria, isso não é suficiente para transformar em indícios automáticos de perda de idoneidade. Tá? Isso é completamente desproporcional e ilegal, uma vez que a decisão que trata do afastamento da responsabilidade administrativa não trata da perda da idoneidade. O que isso quer dizer? Que uma vez verificado na sentença que absolve você num processo crime, que o fato não aconteceu e que você não é o autor, ou que você não é o autor, isso reverbera para as outras esferas do direito, ou seja, você não pode sofrer nenhuma consequência naquilo, seja no direito civil ou seja no direito administrativo, beleza? Então tá. Só que quando você é absolvido por ausência de provas, por exemplo, você pode ter consequências na esfera civil e outras consequências na esfera administrativa, por exemplo, tá? Nesses dois casos, na existência do fato e reconhecimento que você não é o autor, você não vai sofrer essas duas punições. Só que o que acontece? Como no direito administrativo há a possibilidade de você sofrer uma punição por um fato que foi investigado criminalmente, você foi absolvido no crime, tá? Não diz ali que você não é o autor, nem que o fato não aconteceu, simplesmente você foi absolvido por qualquer outra razão. É reconhecido pelos tribunais superiores que essa absolvição criminal ela só vai afastar a responsabilidade administrativa quando reconhece inexistência do fato ou de autoria. Tá? Mas isso para fins de procedimento ou processo administrativo disciplinar ou algumas outras sanções administrativas ou até consequências do direito civil como a obrigação de indenizar, tá ok? Portanto, quando o STJ ele decide que a absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa quando proclama a inexistência do fato ou de autoria, ele, de momento algum, está se referindo à idoneidade. E fazer essa transfusão do entendimento do processo administrativo diretamente para o processo de aquisição de arma de fogo não respeita o princípio da legalidade, porque se você analisar toda a legislação que a gente colocou no primeiro vídeo tratando disso, não há essa previsão legal. Para ter essa consequência, deveria ter a previsão legal que afastaria a idoneidade. Ou seja, essa aplicação de consequências do fato criminoso, o supostamente criminoso, que a sentença que absolveu o sujeito, ela não sendo por negativa do fato ou de autoria, ela pode ter sanções implicar em processos disciplinares que redundem em sanções administrativas a servidores que eventualmente responderam criminalmente por condutas infracionais. No entanto, você tirar disso daí, que isso estabelece um precedente para perda de idoneidade, vai muito além do que a lei autoriza. Mais uma vez a gente vê aqui um comportamento extralegal, onde a interpretação extrapola a lei, tá, por parte da Polícia Federal, e que, além de manifestamente ilegal, tem que ser imediatamente revisto sob pena de nulidade ou até abuso de autoridade. E é isso que a gente vem há um ano tentando reverter, porque a gente sabe que a inclinação dessa interpretação restritiva ela é nitidamente política. E se Deus quiser, esse ano, acabando o desgoverno Lula, esse pesadelo vai ter que acabar, porque nós não podemos impor restrição de direitos, como de tirar CR ou de criar arma, decorrente de uma interpretação que extrapola os limites da lei. E é esse o grande problema, tá certo? Porque onde você permite que a administração possa atuar extrapolando os limites da lei, em última análise, você não está mais num Estado de direito, você está num estado de exceção, numa ditadura, onde o administrador, onde o Estado pode fazer o que ele quiser. O princípio da legalidade, ele tem por objetivo te dar segurança jurídica, te proteger do ente estatal, certo? E veja, quando a gente trata do princípio da autonomia das esferas, tipo esfera administrativa, civil, criminal, analisando a independência dessas esferas, onde o mesmo ato ilícito pode ser julgado e punido separadamente em cada uma dessas instâncias, ou seja, não se obteve a condenação criminal, mas não excluiu a autoria na decisão e nem a existência do fato. Pode haver uma punição administrativa, pode haver
uma consequência civil de indenizar num processo civil, só que isso, per si, não autoriza a administração criar uma interpretação extralegal, dizendo que isso implica em perda da idoneidade, porque a própria Lei 10.826, no seu artigo 4º, inciso 1º, não autoriza essa interpretação. É simplesmente você conseguindo tirar certidões da justiça criminais, da justiça estadual, federal, militar e eleitoral, e estando essas certidões limpas, você necessariamente teria o direito. Então, veja, a lei diz que, emitidas as certidões, você faria jus ao seu direito para adquirir arma de fogo de ACR, mas cria-se uma interpretação extensiva, dizendo que, olha, como existem consequências penais que podem atingir o funcionário público, existem consequências penais que podem gerar o dever de indenizar, mesmo havendo absolvição, isso não impõe você reconhecer uma restrição automática para que as outras pessoas possam adquirir arma de fogo, porque, afinal de contas, você que está adquirindo arma de fogo, não interessa se você é funcionário público ou não, você não está sob essa esfera. Então, veja, a vinculação da administração pública ao que decorre diretamente da lei, ou seja, ele só pode agir dentro do que está na lei, só pode restringir qualquer coisa ao cidadão, o que tem previsão expressa na lei, ela é reconhecida no artigo 37 caput da Constituição Federal, que traz ali o princípio da legalidade e todos os princípios que orientam o ato administrativo. Isso é explicado pela autora Maria Silva Zanelli de Pietro, que é uma das melhores doutrinadoras de direito administrativo do Brasil, quando ela fala o que vem a ser o princípio da legalidade para a administração pública. E ela diz o quê? Que significa completa submissão à lei. Enquanto o particular ele pode fazer tudo que a lei não proíbe, a administração ela só pode fazer expressamente aquilo que a lei permite, tá? Então, você não pode dar essa interpretação extensiva e reconhecer inidônea a pessoa por conta de um processo penal onde ela foi absolvida, só porque ali não foram reconhecidos a inexistência do fato ou de autoria. Isso é um efeito que vai incidir sobre os administrados, sobre os funcionários do ente administrativo. Não pode ter um efeito erga omnes que atinja toda a sociedade automaticamente, tendo efeitos como, por exemplo, o reconhecimento automático da inidoneidade. Ou seja, dessa relação de subordinação da norma legal, onde o administrador, no caso aqui a Polícia Federal, só pode fazer expressamente o que está na lei, ou seja, ele está vinculado diretamente à lei, impossibilitado de atuar com liberdade criativa fora do que o legislador previu, como a lei não prevê perda de idoneidade decorrente de absolvição, em que isso não se reconheceu a inexistência de materialidade ou de autoria, o órgão Executivo Federal, que é a Polícia Federal, por exemplo, que é nesse caso, não pode fazer isso sem inequívoca previsão legal. Veja, mais uma vez a Polícia Federal está fazendo uma exigência que não está na lei. Repito, assim como a questão da atividade ilícita, eles colocaram a compatibilidade econômica, que não está na lei, aqui mais uma vez inovam e põe um requisito que não está na lei. A lei brasileira é a mais restritiva possível, absurda, completamente irracional, uma das mais restritivas do mundo, típica de Estado desarmamentista, de ditadura. E ainda assim eles querem tornar ainda mais restritivo. O que é importante lembrar é que, além dessa vinculação à lei, a administração ela deve observar todos os regulamentos que vêm na pirâmide de Kelsen. Lembra da pirâmide de Kelsen? Tem a Constituição, a legislação, os decretos, os atos normativos, as instruções e por aí vai. Então, perceba que o administrador, ou seja, a administração pública, ela tem que observar regulamentos, a Constituição primeiro, lei, regulamentos, portarias hierarquicamente superiores, não podendo contrariá-los. Ou seja, um ato infralegal, que é um ofício ou uma instrução normativa, ou um despacho, certo? Que é o caso que estabeleceu essa interpretação extensiva, não pode jamais restringir direitos nem ampliar deveres além do estritamente o que está previsto na lei, como, por exemplo, o artigo 4º, inciso 1º do Estatuto do Desarmamento. Portanto, uma portaria, um ofício que interprete a lei criando restrições inéditas, viola diretamente a hierarquia normativa, extrapolando a competência, invadindo a atribuição do legislador e, mais que isso, criando leis onde no Poder Executivo. Isso não pode, tá? Então, volto a dizer, se há o interesse de que coloque isso como obrigação, isso tem que ser feito através de processo legislativo, com alteração do artigo 4º
inciso 1º do Estatuto de Desarmamento. E é interessante observar que eles sempre utilizam a discricionariedade como válvula de escape para cometer esse abuso. Mas mesmo nos atos discricionários, ou seja, onde é feito um juízo de conveniência e oportunidade, para ver se a decisão vai ser favorável ou não, é imperativo a esse ato o limite à lei. O administrador só pode decidir dentro dos parâmetros legais. A discricionariedade que se fala, ela só existe dentro dos parâmetros legais e nunca fora delas. Tem um outro doutrinador muito importante, que é chamado Eli Lopes Meirelles, que ele ensina que a discricionariedade administrativa não é liberdade absoluta, é liberdade dentro da lei, sujeita aos princípios e finalidades administrativas. Portanto, quando a administração age para ampliar critérios de idoneidade, conveniência ou cautela, ela não pode transformar o seu juízo de valor subjetivo em sanções ou restrição sem previsão legal, que é o que está acontecendo em cada um desses tópicos que a gente examinou nos vídeos anteriores. Por essa razão, a gente tem feito esses ofícios, por essa razão, mais esse ponto foi feito. E volto a dizer para vocês, todos esses vídeos que vêm vindo nessa sequência aqui tratam-se de apenas um ofício, de um ato da Polícia Federal, que demonstrou vários pontos, tratando só da idoneidade, que extrapolam o princípio da legalidade. A gente vem fazendo esse enfrentamento desde outubro do ano passado. Tá? Por isso, eu falo para vocês, sempre eles falam, não tem nada sendo feito a respeito disso, eu convido a todos vocês irem até o gabinete, acessarem esse material, porque eu volto a dizer, são mais de 6.000 páginas. Falo de forma taxativa e inequívoca. Todos os problemas apontados por todas as pessoas que utilizam a internet, todas as reclamações, sem exceção, volto a dizer, sem exceção, tá, já foram enfrentados pelo gabinete. E nós estamos trabalhando de forma reiterada para que essas ilegalidades possam ser sanadas. Eu convido você a dar uma olhada lá no Shorts. A gente tem um videozinho que mostra os tópicos em ordem cronológica de ofícios de atos de fiscalização do gabinete em relação exclusivamente à pauta de armas. Lembro você que são 6 volumes dessa grossura aqui, trazendo esses elementos que estão todos à disposição de vocês. E agora estamos publicizando esse tema específico, porque os indeferimentos ilegais estão acontecendo cada vez com maior intensidade, e esses argumentos podem ajudar você a fundamentar o mandado de segurança, porque, volto a dizer, essa interpretação é extensiva, extrapola a lei, desafia os limites do ato administrativo e do próprio poder discricionário, ela é ilegal, ela é inconstitucional e, no nosso entender, configura, inclusive, abuso de autoridade. Deus abençoe a todos vocês e um forte abraço.